Olá, meus futuros advogados e advogadas, estamos aqui, professor Celso Cavalcante, aqui do curso Método Direito, curso preparatório da OAB, primeira fase, segunda fase. E nós estamos se aproximando aí do exame 39 da OAB, tá? É dia 19, domingo agora próximo. Quero que vocês peguem essa semana e façam muito simulado, eu já venho comentando isso nos vídeos anteriores. E aqui vai uma dica da primeira fase, processo civil, mais uma dica, tá? O valor da causa, vai cair lá, já caiu, a OAB gosta de cobrar muito o valor da causa. Está lá no artigo 293 do CPC, 294, tá? 291, 292, 293 do CPC. Começa do 291 ao 293 do CPC. Também outra dica, a segunda dica agora é a inépcia da petição inicial. Lá vai contar uma historinha e vai falar da inépcia da petição inicial. A inépcia da petição inicial está lá no artigo 330, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1. Tá? Inciso 1, quando for, né? Quando a inépcia, 330, inciso 1, inépcia da petição inicial, tá? Inciso 2, parágrafo 1º, inciso 1, a falta do pedido da causa, né? Do processo também está lá, vai contar uma historinha. Inciso 2, 3, vai falar também narração dos fatos que decorre, né? Se a narração dos fatos não concorre com a conclusão do processo, tá? E também traz também o artigo 337, que fala também, tá? Os parágrafo 1º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, 5º, 6º, 7º. E aí também no 337 fala também da litispendência. É o parágrafo 3º do artigo 337. Fala da litispendência. Quando haja o examento do mesma ação processual igual, as mesmas partes igual, lá vai contar uma historinha que é igual, as mesmas partes igual, o mesmo fato, os mesmos pedidos, então isso é litispendência, está lá no parágrafo 3º do artigo 337. Também da coisa julgada, parágrafo 4º, né? Da coisa julgada, se há coisa julgada, está no parágrafo 4º do artigo 337 do CPC, né? Por quê? Aquela ação, aquele pedido na segunda ação, foi um pedido de julgamento na primeira ação, então na segunda ação. Então é coisa julgada, parágrafo 4 do 337. A FGV vai contar uma historinha lá nas questões, vai colocar lá 4 respostas e uma é o parágrafo 4, falando de coisa julgada. A terceira dica do processo civil também cai na primeira fase. Nós também tem quando o réu poderá desistir da ação? Quando a desistência da ação no processo, né? Após contestado, conforme o parágrafo 4 do 337, né? O parágrafo 4 do 337, tá? Aqui nós falamos aqui, o parágrafo 4 do artigo 485 do CPC. O parágrafo 4 do 485 do CPC fala da desistência do processo, tá? Então é o seguinte, quando contestado, o autor da ação só poderá desistir da ação com a permissão do réu. Quer dizer, a lei fala com consentimento do réu, né? Artigo 485, parágrafo 4 do CPC, né? Artigo 485, parágrafo 4 do CPC. A desistência do processo. Essa é a terceira dica. Quando o réu poderá desistir da ação após contestado, só com consentimento do réu. Agora também, se ele não contestou, se o réu não contestou, a OAB gosta de quebrar o aluno isso aí, se o réu não contestou, aí o autor pode desistir da ação sem o consentimento dele. Mas se o réu tiver contestado, só com consentimento do réu. Agora, o autor pode desistir da ação até o julgamento da sentença, mas com consentimento do réu. Agora, se ele entrou com a ação e dali 3, 4 dias ele se arrependeu, o réu não contestou, ele pode desistir da ação porque o réu não contestou, né? Na falta da contestação do réu, ele pode desistir da ação sem o consentimento do réu. Eu entrei com a ação, eu me arrependi, eu posso desistir da ação. Aí o advogado dele vai comunicar ao juiz nos autos, vai ver lá que não houve a contestação, ele pode desistir da ação sem o consentimento do réu. Agora, se o réu tiver contestado, ele tem que pedir para o juiz
e o juiz pede para o advogado do réu o consentimento, se ele aceita ou não desistir da ação. Por quê? Qual é o pulo do gato? Porque às vezes é a oportunidade do réu na reconvenção cobrar um prejuízo do autor, né? Esse é o segredo. Professor, você tá... sim. Às vezes o cara entra com processo contra o outro e aí ele causou uns prejuízos, né? Aquela pessoa, e de repente, eu vou me arrepender aqui, eu não pago eu vou intimidar o réu. O réu, não, eu não desisto, vou contestar e vou entrar com a reconvenção e pau no autor, tá? Então essa é a dica aqui do professor Sansone de processo civil. Então fica a dica aí, viu? Um abraço a todos, até mais e aproveita essa semana para fazer bastante simulado. Aproveita essa semana para fazer bastante simulado. Se você não passa na OAB na primeira fase, pula para cá, vem fazer o curso da primeira fase, Exame 40 2024, tá? E nós temos o método aqui dos 40 pontos, o método da pirâmide do William Glaze. Também, se você passou na primeira fase, que eu tenho certeza que você vai passar, tá muito bem preparado, fez muito simulado, treinou, pula para cá e vem fazer a segunda fase aqui, direito do trabalho e processo de trabalho. Quanto vale sua vermelhinha? Então vem buscar sua vermelhinha que nós tá aqui. Olha, para passar no curso, não é a placa do curso famosa, eu vou fazer... Não, é método, é técnica de estudo. Nós tem aqui o método silogismo jurídico, que é usado até no STF, pelo Alexandre de Moraes e todos os ministros do STF. Fato, fundamento, pedido. E nós vamos ensinar você a fazer as questões discursivas da UAB, nos fatos, fundamento, pedido, e nós vamos ensinar você a discorrer os fatos, de acordo com o enunciado ou o problema do enunciado da FGV. Nós vamos ensinar você a fazer endereçamento de peça. Nós temos um laboratório de peça inteligentíssimo, que é mini peça, mini enunciado, mini tese, tá? Processual, tá? Técnico do silogismo jurídico, nós aplicamos e nós vamos ensinar você a engatinhar, que nem a criança de 1 ano começa a caminhar, fazendo estrutura de peça com estratégia para você conseguir sua OAB. Aqui no processo do trabalho é muito fácil. Você, mas eu gosto de penal, eu gosto de civil, eu gosto de tributário, empresarial, não tem problema. Faça, pega a sua vermelhinha e vai advogar na área que você quiser. Professor Sansone Cavalcante, fica aqui a terceira dica aqui da primeira fase, né, que é o valor da causa, repetindo, o valor da causa, artigo 291 até o 293 do CPC. Também, ineptos da petição inicial, artigo 330, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 4. E também o artigo 337 também aplica na ineptos da petição. E coisa julgada, parágrafo 3º do 337, litispendência. Coisa julgada é parágrafo 4 do 337, litispendência, que é o parágrafo 3º do 337. E também, julgar o processo sem resolução do mérito. Julgar o processo sem resolução do mérito. Como é que é extinto o processo sem resolução do mérito? Artigo 485, inciso 1 do CPC. Por ineptos da petição inicial, né? Pelo processo parado por mais de 2 anos. Qual outro? Não procurou fazer as diligências, né? Também não procurou fazer a diligência do processo, lhe incumbe ao autor, da causa, incumbe ao autor fazer a diligência da prazo, o processo parado mais de 30 dias. Cabe extinção do processo sem resolução do mérito. O 485 do CPC, você vai ler os incisos e os parágrafos. Agora tem uma coisa, quando o processo, o réu pode desistir da ação. 485, parágrafo 4. Após contestado a ação, só com consentimento do réu. Se não tiver a contestação do réu, o autor do processo pode desistir do processo sem o consentimento do réu. Um abraço a todos e essa é a dica de processo civil. Tá aí levando aí uns 9 a 10 minutos, mas vale a pena você assistir todo o vídeo com atenção. Muita atenção, presta atenção no que eu estou falando, nas dicas, e lê, faça simulado e treina bastante, porque isso é muito recorrente no processo, na primeira fase do direito, na primeira fase da OAB, agora no exame 39. Um abraço a todos, espero que tenha ajudado essa dica aqui, professor Sansone aqui do curso Método da OAB, primeira fase, segunda fase.